Lembrando que o nosso tema de hoje vai ser sobre craquelê, precisamente a pasta craquelê da Stamperia. Gente, para começar a falar dessa pasta, a gente tem que falar sobre o craquelê, né? O que é isso, como isso funciona e para que serve. Gente, quando você, sei lá, aqui mesmo no Brasil, não precisa viajar para o exterior, vai ao museu e encontra pinturas, móveis, mobiliários, quando você olha bem de perto as peças, você percebe que aquela peça, ao passar dos, digamos, das décadas, dos séculos ou até dos milênios, ela é toda rachadinha e fica muito bonito. Ou seja, o craquelê é nada mais nada menos do que você, através de um artifício moderno, reproduzir aquilo que é feito com a ação do tempo, ou seja, nessas pinturas, nesses trabalhos, nessas peças. E existem no mercado hoje várias formas, vários tipos de produtos para você fazer esse trabalho, craquelê. E o legal é você saber quando usar cada um desses tipos de produto. O que a gente tem aqui no Brasil, mais comumente conhecido, é o chamado verniz craquelê, que tem aquele número 1 e o número 2. Você primeiro passa uma demão do verniz, depois você vem com uma segunda camada que craquela. Ou seja, o que é craquelar? Ela fica toda quebrada, parte, fica parecendo alguma coisa antiga. Existem tintas, que são tintas que craquelam. Tem gente que faz craquelê com cola. Eu, particularmente, não sou adepto, porque eu acho que o resultado não é muito bom. Ou seja, para cada um desses tipos de produtos tem um formato de aplicação. E a Mont Papier Crafts disponibiliza, como eu disse, essa pasta, que é a pasta craquelê da Stamperia, que eu particularmente sou apaixonado. Agora, gente, como usar essa pasta craquelê? Onde usar? Em que hora usar? E que tipo de craquelê? Porque, olha, essa pasta, você tem ela transparente, que no caso é essa que eu tenho aqui, é o craquelê transparente. Tem também o craquelê branco, que você, ao passar, ele já adquire uma cor branca, que é muito interessante. E tem também o craquelê dourado, que é maravilhoso. Você já passa a pasta, ela craquela e já fica com a cor final, que é a cor dourada. A pasta craquelê, gente, ela tem a sua função, ela tem a sua hora e o seu local. Só para dizer para vocês qual a diferença do craquelê, que tem aquele do verniz, que tem as tintas, ou seja, o verniz, ele vai te dar um acabamento craquelado um pouco mais uniforme. A pasta craquelê está sendo muito utilizada com o advento da chegada do Mixed Media. Então, gente, craquelê é isso. Craquelê é você, com métodos modernos, fazer aquilo que o tempo faz com as artes, né? Ou seja, com a pintura, com os móveis em que você utilizou tinta. Você vai fazer em 1, 2 dias a ação de 50, 60, 70 anos. Então, para peças vintage, o craquelê é extremamente utilizado. E como eu disse, essa pasta craquelê, ela é ótima para você criar texturas na peça. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu fiz essa bandeja aqui, que eu utilizei um papel da Stamperia, que é o Sir Vagabond, e se vocês olharem a peça bem de perto, ela é toda craquelada. Ou seja, esse trabalho aqui, eu utilizei essa pasta craquelê e não usei espátula, usei pincel. E já eu vou dizer para vocês por que eu usei pincel e qual era o resultado que eu queria. Outra peça que eu fiz, que eu usei a pasta craquelê, a caixa não está inteira, mas está só a tampa. Essa tampa aqui no estilo steampunk, eu também fiz com a pasta craquelê. O que eu tinha? Eu tinha esse papel de arroz, que é um papel de arroz da Stamperia, da coleção Voyage Fantastique,
utilizei ele no meio da peça e aqui na lateral eu fui pintando, fazendo tipo uma pátina, e depois eu apliquei a pasta craquelê somente nas laterais, nessa lateral e nessa lateral aqui. Então ficou o centro sem craquelar e as laterais craqueladas. Ou seja, para conseguir esse resultado, a melhor coisa que existe realmente é a pasta craquelê. E como eu disse, tem 3 tipos. Tem a craquelê transparente, que é essa que eu tenho aqui. Tem a craquelê que dá o resultado final branco. E tem o craquelê dourado. Todas as os 3 acabamentos estão disponíveis na loja online da Montpapier. Mas, gente, então vamos lá. Então eu já falei para vocês de como utilizar. Ela é uma pasta utilizada para trabalhos de mixed media ou a criação de textura em peças. E funciona muito bem. Então tem gente que diz assim, Ana, eu comprei a pasta e ela não está craquelando. Então, a ideia é mostrar para vocês como deve ser utilizado a pasta. Por que isso? A gente está acostumado com o verniz craquelê, que a gente pega o pincel e passa na peça. Mas não é assim que essa textura funciona. Essa textura aqui, se você usar com pincel e esticar demais o pincel e deixar só uma camada achando que ele vai agir na tinta e craquelar, esquece, não vai craquelar. Se você, mesmo sendo utilizado com o pincel, você precisa deixar uma camada generosa desse material em cima da peça. E, gente, eu não gosto de secar absolutamente nada com secador, a não ser numa live. Quando eu estou em casa, quando eu estou aqui no ateliê fazendo alguma coisa, eu dou o tempo de secagem padrão, eu deixo secar naturalmente. E o efeito final da pasta craquelê, quando você deixa secar ela naturalmente, o resultado é infinitamente melhor. Então vamos lá. Para poder mostrar para vocês como isso funciona, para não ficar uma live extremamente longa, eu tenho umas peças em casa. Eu fui buscar alguma coisa que fosse pequena para não ficar muito difícil trabalhar e eu achei essas pecinhas de MDF, tá vendo? É uma bolinha de árvore de Natal de MDF. O que eu fiz nessa bolinha? Eu pintei com tinta PVA fosca. Depois de pintado, eu usei um guardanapo. Não usei nem papel de arroz, usei um guardanapo para fazer a decupagem e colar no fundo. Ou seja, terminado, o que eu fiz? Eu dei uma impermeabilizada no papel com a cola Velo, que é a cola que eu sempre uso da Montpapier para fazer decupagem, que é muito boa e funciona muito bem. Deixei secar. E agora chegou a hora de utilizar, de como utilizar a pasta craquelê da estamperia. Eu vou virar aqui um pouquinho a câmera para baixo para mostrar para vocês. Bom, eu vou abrir o vídeo e vocês vão ver que meu vídeo já está para lá de gasto. Ana, meu craquelê está no final. Estou precisando de mais. Então, com uma espátula, que é o ideal, tá? Gente, por que eu digo que é o ideal? Porque se você quer uma superfície um pouco mais plana, usa a espátula. Se você quer usar o efeito de ranhuras no seu craquelê, você pode usar um pincel macio. Como eu disse, essa peça aqui, com o Sir Vagabond, que é toda craquelada, eu fiz com pincel. Por quê? Eu queria, além do craquelado, criar umas ranhuras no sentido vertical. Então o pincel foi perfeito. Agora, sempre lembrando, gente, essa pasta, para funcionar, você não pode esticar ela com o pincel como se fosse um verniz. Você precisa deixar uma camada generosa. Como essa peça é uma peça relativamente pequena, eu vou usar, então, a espátula. E é muito simples. Você pega uma quantidade generosa e aplica na superfície da peça. E vai distribuindo ao longo de toda a peça.
Ok, gente, tira os excessos da lateral e olha aqui como ela fica. Vocês estão vendo que a cor é branca, mas à medida que ela for secando, ela vai ficar transparente. E aí, é claro, para valorizar o craquelê, você vai precisar utilizar uma cera, um wax, que por sinal o wax, a cera é muito amiga do craquelê. Craquelê sem o wax não funciona, principalmente se for o craquelê transparente. E agora que eu passei em toda a peça, é só deixar secar. Agora, gente, você que vai utilizar isso, eu quero secar, Lourenço, com secador. Tá, você pode, dá para secar com o secador. Mas, gente, conselho meu, deixe secar naturalmente. Vocês vão ver que o resultado é outro. E tem que tomar muito cuidado com o secador, porque seja com verniz ou seja com a pasta craquelê, quando você aquece demais, ele acaba dando uma pipocada e cria um relevo. Então, deixa secar naturalmente. Lourenço, quanto tempo demora para secar? Demora, viu? Eu geralmente, quando tenho que aplicar essa pasta, eu faço a aplicação à noite, mais ou menos nesse horário que a gente está aqui, 7, 8 horas da noite. Deixo a peça secando até o dia seguinte pela manhã. No dia seguinte, ela está prontinha para usar. E eu adiantei para vocês 2 pecinhas com guardanapos diferentes. Essa peça já está seca e já está craquelada. Essa também, aqui do Burt, também já está craquelada, ou seja, já está seca. Agora, gente, é um craquelê transparente, como se fosse também o verniz. É a mesma coisa. Você agora precisa valorizar a peça com uma cera, com uma tinta, ou seja lá o que for. E, gente, eu tenho uma coisa aqui que eu sou apaixonado, que é esse tubão aqui que dura uma vida. Eu acho que eu vou fazer 100 anos e não vai acabar esse tubo que já tenho há bastante tempo, porque ele funciona muito bem, que é a Vintage Antique Paste. Essa pasta, gente, ela é fabulosa para você fazer envelhecimento das peças, sombras, pátinas, funciona super bem e eu recomendo. Todo e qualquer artesão deve ter um tubo desse em casa para os seus trabalhos. Quando vocês experimentarem, vocês vão ver que é imperdível. A Lígia está perguntando, a cola velo serve como primer? Não, ela não serve, depende do que você tem como material. Eu prefiro pintar a peça com uma tinta PVA e depois fazer a colagem, porque a decupagem tem esse aspecto, né? Quando você está com um guardanapo ou um papel de arroz, se você cola direto na madeira, a cor da madeira, ao colar, vai fazer diferença, ou seja, altera o resultado das cores do papel de arroz ou do papel do guardanapo. Então eu prefiro primeiro passar uma tinta. Agora, se for uma peça de vidro, de metal ou de plástico, aí tudo bem. Se for plástico, passa uma lixa rápida, entra com o primer, depois uma tinta de cor clara e depois a decupagem com a cola velo. Agora, usar a cola velo como primer, eu confesso, direto numa peça eu nunca usei. Espero ter respondido a sua pergunta, Lígia. Se não, tu faz de novo aí e eu tento te responder. Aqui tem uma outra, mas o craquelê transparente não sai sem um prime? Olha, pode ser que saia, né? Mas, por exemplo, numa peça, eu não trabalho craquelê em cima de uma peça sem ter algum trabalho anterior. Trabalhei aqui é MDF, as minhas bandejas são MDFs. Eu geralmente passo a goma laca indiana, eu sempre uso a goma laca indiana para dar uma impermeabilizada na peça. Depois de seco, eu vou entrar com uma tinta. Depois da tinta, eu posso entrar com uma decupagem ou não.
Mas eu tenho alguns vícios, né, como artesão. Por exemplo, toda peça que eu faço, em que eu pinto, eu uso uma tinta, eu acabo de pintar e dou uma dermão de verniz fosco. Mesmo que não seja uma decupagem. Vamos supor, estou fazendo um porta-revista e estou fazendo um trabalho com stencil, com aquela pasta que dá volume. Acabei de fazer, eu dou uma demão. Aí eu protejo. Por que eu gosto de fazer isso? Porque toda vez que a gente está trabalhando com uma peça, você vai trabalhar com uma outra tinta, ou com decumpagem, ou com cera, ou seja lá o que for, você suja a mão e ao pegar a peça você transfere e pode sujar a peça. Se você passou uma camada de verniz, você protege essa peça, você consegue passar um pano úmido rápido e fazer a limpeza e arrumar. Pode ser o prime se for uma peça de vidro, plástico ou metal. Se for madeira, você pode passar a tinta e trabalhar diretamente com craquelê em cima da tinta. Mas como eu disse, eu gosto sempre de passar uma demão de verniz. Então vamos lá, gente. Essa peça daqui eu passei, secou e chegou nesse ponto aqui. Tá craquelado. Agora eu vou usar a minha pasta mágica, que eu sou apaixonado, que é a minha pasta vintage. Vou pegar bem pouquinho e olha o que vai acontecer com a peça que está aqui. Vamos lá, tá dando para ver aí? Ok? Passei. Gente, olha o resultado do craquelê. Olha como essa pasta vintage valoriza. Então, gente, fica lindo. A pasta craquelê funciona super bem. Ah, Lourenço, eu não quero usar a pasta craquelê, quero fazer com dourado. Pode fazer com dourado. Eu vou fazer até com tinta, vou usar a tinta acrílica dourada que eu recebi da Montpapier. Bem pouquinho. Vou fazer do outro lado com dourado. Gente, olha o resultado com a tinta acrílica dourada. Lindo, não? Então, gente, a pasta craquelê, ela funciona muito bem. Eu gosto muito. E como eu disse, você pode fazer a opção dela transparente, que foi essa que eu usei, ou você pode usar um acabamento branco, que é muito utilizado nos projetos de Mixed Media. A Luciana e a Drica usam muito. E tem a craquelê dourada. Cada uma delas tem uma função. Se você for usar o branco e o dourado, você precisa ter um fundo de uma cor que contraste, numa cor um pouco mais escura, para dar o realce no craquelê. E o bom é que você não vai precisar passar nenhuma pasta, nada, porque o próprio fundo vai dar o resultado. Então, gente, espero que vocês tenham entendido como utilizar a pasta craquelê. Ela funciona. E, gente, quando alguém diz assim, não está craquelando, provavelmente você passou sobre uma superfície muito porosa, sem alguma impermeabilização, ou então você usou o pincel e esticou a peça como se fosse um verniz. Mesmo usando o pincel, mesmo usando a espátula, como eu fiz aqui, o ideal é que você deixe
uma camada generosa. E, gente, olha isso. Eu tenho aqui uma peça que eu já terminei, tá? É uma bolinha de árvore de Natal. Vou contar a história. Vocês sabem como foi que surgiu a tradição da bola de árvore de Natal? Na verdade, o Natal é uma festa cristã, né? Mas ela tem as suas origens, gente, na cultura pagã e na cultura escandinava. Então, quando surgiu o cristianismo, depois de Cristo, evangelização, aquela coisa toda, o primeiro Papa, Constantinopla, aquela confusão toda, eles foram buscar alguns elementos. E no hemisfério norte, na região da Escandinávia, já muito antes do cristianismo, existia um ritual, que é o ritual da passagem de adolescência para homem, em que o rapaz tinha que sair durante o inverno para caçar ursos. E ele tinha que matar o urso, tirar a pele do urso e retornar para sua aldeia. Bom, eu estou resumindo bastante a história dos ícones de Natal. Quando ele retornava para a aldeia estava preparada para fazer uma festa para ele. Então, o que eles faziam nessa aldeia? Dessas aldeias escandinavas, eles pegavam uma árvore, que era a única árvore que fica verde durante o inverno, que é um inverno muito intenso, que era o pinheiro, e ornamentavam essa árvore com velas, frutas secas, nozes, coisas do gênero. E ele, como ritual de matar o urso, né, para mostrar que já era homem, o papel dele era tirar a pele do urso e vestir essa pele ao contrário, com a parte branca para dentro e a parte vermelha, que seria a pele mesmo, né, ou seja, a carne do urso, para o lado de fora. Então, na verdade, a religião cristã pegou alguns ícones, que são ícones já tradicional, e trouxe para o seu contexto e contextualizou isso. Mas as origens, inclusive, dizem os finlandeses que Papai Noel é europeu. Então, uma história rápida só para vocês saberem as origens desse ícone. E durante a Idade Média, na Alemanha, surgiu a bola de árvore de Natal, porque essa tradição se esticou durante vários séculos e eles usavam frutas, digamos, naturais para pendurar nas árvores, as maçãs. Teve um ano que houve um problema, houve uma entre-safra e um vidraceiro, para não deixar os seus filhos, as suas filhas, sem a árvore de Natal ornamentada, ele resolveu substituir as maçãs de verdade por maçãs de vidro. E eis que surgem aí na Idade Média a primeira bola de árvore de Natal. Então, gente, contei um pouco de história, falei da pasta craquelê. Gente, só para dizer para vocês que o craquelê em si, sozinho, ele é bonito, ele reproduz uma peça vintage, ou seja, a ideia é artificialmente fazer com que a peça pareça que tem muitos anos e que craquelou com o passar do tempo, que é muito bonito. Você pode usar em pinturas, você pode usar em caixas, você pode usar em móveis, ou seja, essa pasta craquelê você pode usar onde você imaginar. Mas eu queria mostrar a peça finalizada, porque o craquelê vem acompanhado de outras técnicas que embelezam a peça. Apaixonado por artesanato de Natal. E tem uma relação com o Natal bastante íntima, porque eu sou natalino, eu nasci no dia 25 de dezembro. Então tem uma proximidade bastante grande com as comemorações e eu tenho um certo encanto por isso. Então, gente, essa é a peça final que eu fiz, rápido. Aqui eu usei umas fitas para fazer o acabamento, usei uma peça com resina que eu usei uns moldes que eu comprei com a Ana, da Prima, é um molde maravilhoso, eu estou sem o número aqui, mas é um molde bem interessante que eu faço com resina. E usei o craquelê dourado, então eu fiz em ambas as partes. É uma peça pequena, mas eu acho ela muito, muito charmosa. E pode ser um enfeite de Natal para você presentear, para você vender.
E lembrando, quando você for fazer a sua bolinha de MDF de Natal, lembra de usar essa pasta que é a pasta craquelê.